No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Eu tô com a doutora Mônica Tucunduva, é do Tucunduva Manfio, né? Mônica Tucunduva Espera Manfio. Ela é juíza de direito da Vara de Família das Associações de Assis, juíza coordenadora do Sejusc de Assis, especialista em direito de família e sucessões, formada em mediação judicial e mediação familiar pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Escola Paulista de Magistratura, certificada em curso de especialização em mediação e solução de conflitos na Universidade de Salamanca, na Espanha, mestranda do mestrado profissional do CEDES, pós-graduada em Direito Sistêmico e... Eu já estava quietinho até agora. Às vezes eu tenho essa dificuldade com o cachorro. Parece que ele quer aparecer, entendeu? Fica tranquila. Não, sabe o que é? Tem que ser bem informal mesmo. Eu acho que é assim que funciona. Ela é mestranda do mestrado profissional do CEDES, pós-graduanda em Direito Sistêmico. Inovar é a faculdade. Inovar, o que é o MASC Inovar? Alternativos de solução de conflitos. Tá. Formada como expositora da Oficina de Parentalidade do Conselho Nacional de Justiça, idealizadora da Oficina de Gestão da Emoção, coordenadora do Núcleo Regional de Presidente Prudente da Escola Paulista de Magistratura, professora do curso de Direito em Anguera Assis. E também, a senhora também tem que cuidar das pastas de dente, papel para lavar as mãos, limpeza, organização. Eu sempre que eu tive amigos, diretora do Fórum de Assis, que cuida de toda a parte administrativa, que é responsável lá. Bom, doutora, obrigado pelo prestígio, a senhora sempre elegante, eu tenho te acompanhado, a gente é meio a gente conhece parente, eu sei que a senhora está ativa. Eu queria, primeira pergunta. Ela me abandonou de Assis. A doutora Marcela Barra. Ela foi para Presidente Prudente. Era um sonho antigo já. Sim, já era um sonho antigo. Aí apareceu a oportunidade, que nossa carreira é assim também, né? Desaparece um cargo, uma vara que abre, a gente aproveita a oportunidade para se inscrever.
e ela se foi. Mas a gente continua bem amiga, mas tá longe agora. Então, mas essa questão da tecnologia também, vocês poderiam continuar, porque eu sei que vocês foram muito ativas na época da pandemia, que foi, nós fizemos há anos atrás, né, essa questão de conversar, até se conhecer e tudo mais, vocês eram muito ativas, né? Aliás, vocês têm um Instagram que é profissional, né? Ela continua, não é? A Justiça, tá aqui, a mm.justiça. Bom, vamos falar de um assunto que é bem pertinente. Eu vou fazer a primeira pergunta de trás para frente. Para quem fica um cachorro? Eu entrevistei o procurador e falou assim para mim, a semana passada. Faz parte. Só você, né? Para eu dar risada. Eu falei, doutor, a informalidade é o que está fazendo a gente crescer. É o que está fazendo a gente crescer. Vamos falar da final, então, que é a alienação parental, que está sendo se utilizado, que é normal no direito hoje na vara de família, e que se explique melhor, porque eu acho que as pessoas têm que pensar 1000 vezes, às vezes, para tomar algumas decisões antes de tem que ter essa zona de conflito, né, de marido e mulher e tudo mais, essa questão de violência contra a mulher e tal, mas no seu caso eu sei que da vara de família cuida a alienação parental é algo tudo assim, isso que vem muito e algo da justiça, né? Uma vara de família, então quase todos os processos de divórcio, mas que contempla a guarda de filhos, vem essa questão à tona. Então é um assunto bem delicado, né? Porque a gente vê o sofrimento dos filhos quando isso acontece, mas é uma prática que tem acontecido. Então, assim, a gente aqui no Brasil tem a lei 12.318 de 2010, uma lei, vamos dizer assim, relativamente nova, de 13 anos, mas que mais recentemente que vem mais à tona esse assunto da alienação parental. E a lei, então, ela prevê o que é essa alienação parental, já faz uma definição, que é uma interferência na formação psicológica dos filhos, ou seja, normalmente praticada pelos pais. O grande cenário são os processos de divórcio, então quando existe uma separação, né, que o assunto vem à tona. E a finalidade dessa interferência de um dos genitores, ou pode ser praticada também pelos avós, por uma pessoa que tem uma autoridade psicológica ali em relação à criança, já vi até por uma babá praticando, sendo conduzida à prática de alienação parental juntamente com um dos genitores. Então, e visa o quê? Afastar um dos filhos, né, os filhos de um dos genitores. Então, é uma situação bastante delicada, bastante triste, porque a gente vê isso ali na prática, no dia a dia acontecendo, e o maior sofrimento é dos filhos, né? Então, nem sempre a prática da alienação parental vem com essa finalidade de atingir os filhos, ela não é, pelo contrário, muitas vezes com essa ideia de estar protegendo os filhos, mas que o sofrimento maior é desses filhos. Então, é um dia a dia meu, assim, bastante corriqueiro, analisar esses casos de alienação parental na vara de família. Agora, acontece muito, já aconteceu, quando há uma separação, a gente sabe que sempre por uma questão do ego ferido, alguma coisa assim, da separação, eles normalmente é colocado os filhos no meio do caminho. Ah, não, fica comigo, fica com você, aquelas coisas. Mas já aconteceu alguma situação que tanto o pai ou como a mãe falaram, não, eu não quero, eu já vi esse filme também, não, eu não quero Sim, você, são seus filhos, você que cuida. Até já por conta da nossa isso? cultura, Zacarias, existe ainda uma cultura bastante forte de que os filhos são da mãe. Então, é bastante comum acontecer isso, o próprio pai, né, o homem, fala assim, não, fica com a mãe é mãe, e aceita mais fácil essa situação dos filhos ficarem com a mãe. É bastante comum ainda, mas esse cenário já não é mais tão... já mudou bastante. Eu lembro que no começo da minha carreira, era muito fácil isso, e às vezes vinham as mães e falavam, doutora, vai lá conversar com o pai do meu filho, que não quer ver, que não quer acompanhar. E hoje isso mudou muito. Hoje os pais, homens, têm buscado muito a guarda e buscar atuar na vida dos filhos, ser presente, querer cuidar, querer fazer, né, com as mesmas atividades, as mesmas tarefas de fazer isso, né, tanto o pai quanto a mãe.
Então, isso tem mudado bastante, inclusive, né, as demandas têm vindo com bastante... Porque a alienação parental vem muito junto com a guarda compartilhada, que é uma lei também de 2008, depois veio uma outra lei em 2014 que modificou um pouquinho, então elas vieram muito próximas. E tem uma relação muito grande de guarda compartilhada com a alienação parental, como se fosse a guarda compartilhada por conta de exatamente fazer com que exista esse compartilhamento de responsabilidade, de tomada de decisões, ajudar a evitar, ou pelo menos minimizar os efeitos de uma alienação parental. Por quê? Porque normalmente, o que acontece bastante, um dos pais, né, um dos genitores fica com a guarda dos filhos. E como você comentou um pouquinho antes, vem muitos sentimentos, ressentimentos, mágoas por um casamento que não deu certo, por uma relação que foi mal resolvida. E aí o que acontece bastante? Um desses genitores acaba, para provocar o outro, ou para se vingar do outro, falar, me abandonou, então agora você também não vai mais ser seu filho. Não vai mais ver. E começa, então, toda essa manipulação, essa interferência na parte psicológica dessa criança, para que essa criança também tenha uma adesão a isso e comece a querer se afastar do pai ou da mãe. Então, vem, por exemplo, olha, tá vendo? Se seu pai gostasse mesmo de você, ele não tinha te abandonado. E, na verdade, ele às vezes abandonou o casamento, não abandonou o filho. Mas fica incutindo aquela mensagem para o filho. Tá vendo? Olha, arrumou outra família. Olha, eu vi aqui nas redes sociais que seu pai agora tá lá na Disney com um filho novo, com a outra família, não tá nem aí com você. Ou então, quando tá com o pai, fala, olha, tá vendo a sua mãe? Não tá nem aí com você, ela não presta atenção nas suas coisas. Então, esse tipo de prática, né, que é a alienação parental, acaba interferindo na parte psicológica e emocional dessa criança e pode interferir, inclusive, na vida adulta dessa criança. Porque ninguém quer ter o sentimento de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser preterido. Então, isso é uma situação que acontece e é muito delicada. Assim, eu já vi situações de alienação parental, de ter a síndrome, que a gente pode falar um pouquinho, em estágio gravíssimo, de ter um repúdio praticamente total em relação a um dos genitores, e sem um motivo. Porque se realmente aconteceu, sei lá, um abuso, uma violência, um fato concreto, aí sim a gente tem que analisar, eu nem vou entrar nesse contexto. Mas quando se fala na alienação parental, nesse combate, nas medidas de prevenção que vem na lei, são para situações que não aconteceram aquilo, tá? Então, ou não é daquela forma. Então, o pai às vezes arrumou uma outra família, ou a mãe se casou novamente, mas não significa que ela está abandonando seu amor pelo filho, né, a sua convivência. Mas é uma forma de atingir a outra pessoa. E posso falar, Zacarias, assim, por experiência, mais de 90% das vezes acontece isso. É uma forma, principalmente assim, começa. Enquanto estava o casal casado, o pai era um ótimo pai, a mãe era uma ótima mãe. Separou, já não é mais bom pai, não é boa mãe. Se relaciona com outra pessoa, é um péssimo pai, uma péssima mãe. Então, assim, é uma coisa gradual, sabe? Primeiro, você, enquanto tá junto, depois, na hora que separa, se encontra outro companheiro, outra companheira, pronto, é um péssimo pai, uma péssima mãe. E aí, então, começa a usar os filhos, colocando eles no meio desse conflito, né? Então, a criança começa a ter que lidar com situações que são de adulto, né? Então, é um sofrimento bastante grande, e a gente vê isso nos estudos psicossociais, às vezes precisa fazer estudo até psiquiátrico para analisar a alienação, em que grau que está, para saber quais medidas serem tomadas que vão ser as mais adequadas para combater e para, muitas vezes, até para restabelecer o vínculo dessa criança com o pai e com a mãe, que às vezes se perdeu. Então, é uma situação bastante delicada. Eu amo direito de família, então eu gosto de estar nesse meio, eu gosto de procurar saber, então eu estudo além ali até a parte... lógico que eu não tenho todo o conhecimento médico, mas eu fui procurar saber o que era essa síndrome, por que ela acontece. E assim, a nossa legislação... então, vou até falar um pouquinho da síndrome de alienação parental. E a lei não fala da síndrome de alienação parental. A lei fala o que é alienação parental, dá alguns exemplos de alienação parental, por exemplo, então, denegrir o outro genitor de uma forma, assim, muito intensa, sempre culpar, as coisas que deram errado é sempre daquele outro genitor, dificultar a convivência. Olha, hoje
Ai, não vai poder ver porque tem uma festa. Ai, olha, não vai porque está tomando antibiótico, não pode sair daqui. Então, assim, começa a dificultar essa convivência, sabe? Começa a ameaçar, falando, olha, se fizer tal coisa, você não vai ver. Então, a criança fica no meio desse conflito todo. E a lei também daí prevê quais as medidas o juiz pode tomar para cada situação. Então, pode ser tomada tanto uma quanto várias medidas, desde uma advertência, com multa, com determinação de realização de acompanhamento psicológico, e até mesmo uma inversão de guarda. Falou, olha, então vai inverter a guarda, porque esse genitor está dificultando a convivência com o outro cônjuge, com outro genitor. E aí, essa síndrome da alienação parental, que eu ouvia muito, foi, eu quero entender o que é isso. É como se fosse assim, a prática é a alienação parental. O resultado pode ser uma síndrome. Ou seja, quando a pessoa só está praticando essas condutas de tentar afastar, de tentar dificultar, a lei já prevê isso como alienação parental. Então, já pode tomar medidas. O que acontece é que, além dessas práticas, pode ser que a criança, ela comece a aderir a essa situação. Então, ela por ela mesma começa, não quero ver meu pai, não quero ver minha mãe. Então, começa a ter esse afastamento por uma ação da própria criança, porque ela começa a aderir àquela situação. Então, ela começa, essa síndrome é um distúrbio mesmo psicológico, porque não tem um motivo concreto. Não tem motivo da criança odiar o pai, odiar a mãe naquela situação, não tem porquê. Então, é feito todo um estudo psicológico, assistente social, muitas vezes até com psiquiatra, para ver se realmente tinha um motivo, se não tinha, para essa criança ter esse repúdio por um dos genitores, mas pode acontecer ou não. Então, a síndrome, ela é o resultado, pode ser o resultado da alienação parental, mas não necessariamente. Pode ser que essa criança, apesar do pai e da mãe ficar sempre dificultando, mas ela tem um livre trânsito, ela não deixa de ter vínculo com o outro, então pode não acontecer a síndrome. Mas quando acontece a síndrome, daí as situações são bem mais difíceis de lidar. Eu já tive casos, por exemplo, Zacarias, que a gente teve que interferir, eu tive que nomear um profissional da psicologia para fazer fazer um novo vínculo, para restabelecer o vínculo de um filho com um dos genitores, porque ele tinha sido totalmente rompido. E aí é uma situação difícil, porque o processo ele é demorado. Vem uma informação dessas, olha, está acontecendo isso, está tendo maus tratos, até você saber se era isso ou não, às vezes a gente acaba deferindo uma suspensão de visita para realmente analisar essa situação com cuidado. Então, às vezes eu mando até o conselho tutelar, esses dias mesmo, eu mandei com urgência, vai lá na casa agora, porque eu quero saber o que está acontecendo. Então, o conselho vai, mas precisa fazer estudo psicossocial, e às vezes não tem agenda para fazer estudo psicossocial, né? Os nossos profissionais são sobrecarregados. Às vezes não tem como, aí você suspende a visita, e aí, né, a convivência com um dos genitores. Aí até chegar num novo momento em que vai restabelecer essa convivência, às vezes já passaram meses, e essa criança foi privada do convívio com aquele genitor, e às vezes por nada. Eu queria te perguntar isso. Eu já tive algumas experiências. Eu fui curador especial da Vara da Infância mais de 12 anos em São Paulo, no João Mendes. E convivi muito nessa área, na Vara de Menores. O que eu iria te perguntar? Me chama de você, me chama de você. Falar Vossa Excelência, preciso te chamar de você? Não. Outro dia foram chamar os meninos de você, teve uma liturgia. Cadê a liturgia do cargo? Sabe essas coisas? Meu, dá medo dessas coisas. Às vezes não tem nem essa cultura, nem na faculdade, gente nova que tá a nossa vida tá. Nós estamos num celeiro tão forte juridicamente que tem muita gente nova chegando muito rápido e não conhece esses trâmites de como conviver, né, na realidade. Eu queria perguntar o seguinte, porque tem muito eu tenho vários, é complicado, mas tem várias coisas que eu queria te perguntar relacionadas à vara de família. Essa questão que você acabou de comentar agora aí, o adolescente ou a criança fica impedido de ver uma das partes. Se passar muito tempo,
e a criança estiver numa situação Então, confortável... é isso que eu falo, assim, que é uma situação difícil, que o nosso trabalho é também de conscientização. E por isso que eu agradeço esse espaço para a gente conversar, Zacarias, porque muitas vezes esses pais, eles estão num sofrimento, eles próprios, num sofrimento tão grande por conta da relação que foi mal resolvida, e acabam não enxergando o quanto é nocivo para os filhos esse tipo de situação. Então, assim, precisa se conscientizar, porque num processo ele tem a demora natural e pode prejudicar esse vínculo, né, com o outro genitor. E, às vezes, por nenhum motivo concreto, nenhum motivo tão relevante assim. Então, às vezes, por conta de situações pequenas, acaba... Mas na hora que vem essa informação no processo, a gente também tem que ter o cuidado. Será que isso era verdade? Será que está causando prejuízo para essa criança? Mas até a gente verificar que estava causando ou não estava causando, é o que você falou, às vezes já passaram meses. Né? E essa criança porque a gente pensa assim, então o pai está sofrendo porque não está vendo, a mãe não está sofrendo, a criança está sofrendo porque não está podendo ter esse contato com o pai e com a mãe. Eu gosto bastante de uma foto, não sei se dá para você ver aí, que eu falo que a alienação parental é exatamente isso. É um dos genitores querer apagar a figura do outro. Dá para ver. Sabe? E isso assim, eu trabalho muito, né? Eu estudo, né, essa parte sistêmica. Então, a gente vê o quanto é importante os filhos poderem ter essa liberdade de amar o pai e a mãe de uma forma idêntica, igual, não precisa gostar mais de um. Cada um tem o seu papel. A mãe tem o seu papel, o pai tem o seu papel. Não tem disputa, não tem concorrência. Né? Nós somos, por essa visão sistêmica, metade nosso pai, metade nossa mãe. Então, por mais que meu pai seja o melhor pai do mundo, ele vai preencher os meus 50% de pai. Os outros 50%, quem vai preencher é a minha mãe. Então, a gente vê muito essa disputa no judiciário de eu sou melhor do que o outro. Não, você está dando o seu melhor, que bom, mas deixa o outro também dar o seu melhor. E às vezes é diferente, né? Cada um age de uma maneira diferente. E às vezes a criança, ela tem essa percepção de que ela gosta dos dois do jeito que eles são, porque são os pais dela. Então, às vezes, mas não é, eles falam assim, doutora, mas a senhora acha que ele é um pai bom, se ele leva a criança no churrasco e toma cerveja? Eu não sei, de repente vão ter outros pais lá, outras mães que vão estar lá, beber cerveja, não está colocando em risco. Como que eu vou avaliar? Eu não estou lá na situação. Então a senhora acha que se a mãe vai sair no sábado à noite e leva a criança? Eu não sei se isso é numa festa familiar. Então, assim, acaba intensificando uma situação que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Será que essa criança realmente está em risco? Né? Então, é a grande pergunta que a gente faz no processo. Nem sempre tem todas essas informações. Então, o juiz fica ali preso com o que tem no processo, procurando aplicar a melhor medida para quê? Para que essa criança esteja segura, lógico, né, com ambos os genitores, mas cada um da sua forma. Outra vez veio uma mãe e falou assim, eu não vou deixar ver meu filho passar com o pai no final de semana, porque ele dá salsicha, porque ele deixa comer salgadinho, deixa dormir sem escovar os dentes, assim como se fosse um terror. Tá certo, não é legal dormir sem escovar os dentes, mas será que nunca ninguém dormiu enquanto criança sem escovar os dentes? Então, assim, são situações que vamos parar para pensar, será que é tanto prejuízo assim para o filho? Né? Eu já vi vários casos, olha, não, meu filho não pode ver o pai ou a mãe, porque nós já está com a rotina totalmente organizada, tem hora para fazer isso, hora para fazer aquilo. Aí eu falei assim, não tem hora de ver o pai nessa escala aí dessa criança? E a criança sofre. Então, às vezes, para o pai e para a mãe está sendo conveniente aquela rotina toda organizada, mas será que para a criança está sendo bom aquilo? Será que ela não está sofrendo com a falta do outro? Então, eu gosto muito de trazer essa consciência. As nossas oficinas que a gente trabalha muito com os pais é isso, para mostrar, olha, dá um choque de realidade, falar, olha as situações que podem seu filho sofrer e vir até se revoltar futuramente por saber que foi privado da convivência com um dos pais, né? Então, assim, é bastante triste, mas, assim, eu fico feliz de poder estudar, de poder me atualizar com esses assuntos, de fazer as oficinas e mostrar para os pais, enquanto é tempo, né, para que isso não se agrave ainda mais, né, no futuro. Eu quero te perguntar outra coisa. Se você já pegou um caso parecido,
normalmente, tanto do lado do pai, do lado da mãe, às vezes tem a questão econômica. Ainda mais quando a criança é adolescente, que o pai tem um certo recurso, ou a mãe tem um certo recurso, talvez ou seja dela, ou seja dos familiares dela, dos pais. E a criança, por essa questão, acaba resolvendo ficar com o que tem recurso. Porque eu soube de vários casos, né? Até tem casos eu participei como curador na época, de crianças que foram adotadas e chegaram a um determinado... Aí a lei mudou mais para frente, né? Que você pode solicitar quem são seus pais verdadeiros, e essa criança queria mais, não é por curiosidade de querer saber por que você me abandonou, ou quem são. Aí numa conversa com a autoridade, com o juiz, ele descobre que a criança quer saber se o pai tem mais dinheiro do que o que adotou, entendeu? Acontece muito isso. Como é que com a sua experiência, jovem, você que tem uma família... Como é que você... Eu falo que, como é que você decide isso, essas coisas? Né, Zacarias? Eu sou juiz há 20 anos. Só nessa vara aqui de família, desde os 20 anos, Imagina. Eu estou na mesma vara desde 2006, que era uma vara civil, mas também já tinha o processo de família. Mas só com família, faz 10 anos que eu estou nessa vara. Então, a experiência ajuda, porque a gente vê muitos casos repetidos, né? Por mais falhar, cada um é um, cada família é uma, com certeza. Mas as situações, os fatos, eles se repetem bastante. Então, realmente é difícil. E eu procuro, assim, o que será que é melhor para essa criança, para esse filho? Então, é lógico que tem a questão econômica, mas uma coisa, assim, que a minha experiência tem mostrado muito, mais do que dinheiro, a criança quer cuidado e afeto, sabe? Não é tanto pela questão financeira, ela quer aquele que tem mais disponibilidade, que está junto, que é presente, do que aquele que tem mais, que é mais afortunado. Então, assim, eu tenho percebido isso bastante. Muitas vezes, aquele genitor que tem mais dinheiro quer se impor em relação a isso. Fala, não, eu tenho mais condição, que eu vou pôr numa escola melhor, vou pôr numa escola bilíngue, vou poder... Pode fazer tudo isso. Só que, às vezes, a criança, para ela, o melhor está morando com um genitor que não tem tantos recursos, né? Então, aquele que tem mais vai ajudar mais. Mas, assim, o que eu mais percebo é que a criança, ela quer estar junto, independente de quem tem mais condição financeira. Eu queria te perguntar outra coisa, que também deve ser complicadíssimo. O pai e a mãe separam. A mãe tem uma filha adolescente, e ela, por uma situação ou outra, ou até antes de separar, ou após a separação, ou o próprio pai também, aí os dois, é direito dos dois, aí o pai tem uma filha, um filho homem, e acabam, entre aspas, casando de novo. Já passou nós temos um caso agora em evidência, que estava no júri essa semana, não sei se já transitou e julgou, do Rio de Janeiro, que a mãe era separada, tinha um filho e acabou acontecendo uma tragédia na relação. Já passou por você uma questão dessa? Não até de uma chegar no ponto da tragédia, mas de ter um assédio, porque é uma filha adolescente. Porque eu já ouvi esse caso. Uma mulher fala assim, ó, eu nunca vou me separar, eu tenho uma filha menina, não vou pôr minha menina... Eu queria... Claro que todo mundo tem que refazer sua vida. Mas já passou por isso na vara de família? É que normalmente quando tem situações assim, que daí de um efetivo, não só risco, mas né, um fato de violência, alguma coisa, normalmente essa situação específica, ela vai para a vara da infância. Então, daí já sai da minha competência de vara de família e vai para a vara da infância, porque normalmente pode ter né, um crime aí de estupro, pode ter né, alguma questão dessa questão do assédio aí, daí essa situação específica acaba indo para a vara da infância, porque lá que cuida né, dos menores em situação de risco. Na vara da família eu já vi situações assim, mas que daí eu encaminhei para lá também, porque daí eram situações concretas. É por isso que eu falei, eu não vou falar de situações concretas, porque assim, quando a gente fala em alienação parental,
é porque eu estou falando de situações que não são concretas. São situações que os pais intensificam aquela e tentam denegrir a imagem do outro, mas não com situações reais por exemplo, falsas denúncias agora. É fácil, então, utilizar, falar assim, não quero mais que minha filha vá lá ver o pai porque houve um assédio lá e tinha um filho dele, ou um enteado, alguma coisa que fez alguma coisa para minha filha. Você tem que parar e analisar isso. É uma situação grave isso, muito grave, porque se você realmente, a criança está num ambiente de risco, você tem que tirá-la desse ambiente. E pode ser ou não. Se for uma situação concreta, normalmente essa situação vai para a vara da infância, que daí vai ser apurado, né, realmente a parte criminal, para ver o que acontece. E o que a gente quer fazer é o quê? Tirar essa criança desse ambiente. Por isso que muitas vezes suspende mesmo o convívio com esse genitor, com essa genitora, onde está o ambiente de risco, para tirar essa criança desse ambiente. Tá? Então, porque daí tudo a gente vai ser analisado, vai ser apurado, vai ser feito... importantíssimo esses relatórios psicossociais, porque, por exemplo, eu tive um caso uma vez que era uma mãe que não deixava a filha conviver com os avós. O pai era falecido, já havia uma dificuldade do pai ver, mas essa criança, ela tinha um amor por aqueles avós, era uma coisa assim absurda. E a mãe, eu não sei se ela tinha ciúme dessa situação, e aí veio uma gravação no meu processo. Era um processo, os avós entrando com pedido de guarda para ver essa criança, né? Porque a mãe falou, assim que o pai faleceu, ela cortou totalmente a relação, né? E a criança estava em sofrimento, porque ela amava aqueles avós. Ela, né, tinha uma afinidade muito grande, ela era a única neta, e o filho desse casal que tinha falecido era o único filho, então ela era a única lembrança também do filho que tinha falecido. Mas você cercear a criança de ver os avós, numa situação que você está falando, é o fim da picada. Era isso que eu ia te falar. Como você falou agora essa questão que a gente levantou, até eu vou aproveitar o gancho, que você falou que não, isso vai para a vara da infância. Mas você é consultada em algum momento pela vara da infância? Como foi a separação na vara de família? Existe uma conversa entre os magistrados, um que cuida da questão de competência, que uma é sua, dele, mas Sim. Como é que foi isso? Para poder entender a questão? Não? Porque a gente às vezes precisa dessa informação. Está tramitando um processo lá na vara da infância, por exemplo, do pai contra aquela criança, né? Então, assim, eu pego o que tem lá de informação para eu saber também, tem situação concreta aqui, para trazer no meu processo, para saber que medida que eu vou tomar, se realmente é o caso de uma suspensão mesmo de convivência, né, porque lá está sendo apurado algum crime de estupro ou alguma coisa nesse sentido. Então, sim. Mas, por exemplo, nesse caso, só para eu voltar um pouquinho, veio assim, uma informação com um áudio da criança falando algumas coisas. E tinha uma pessoa, assim, fazendo umas perguntas para essa criança, induzindo um pouco essa criança a responder algumas coisas. E tinha lá o áudio. É lógico que você ouve um áudio daquele, assusta. Você fala, puxa, será que a criança está em risco? E eu lembro que eu suspendi mesmo essa convivência com os avós, até para saber, porque era contra o avô. E aí, assim, depois foi feito o estudo, a psicóloga veio conversar comigo e falou assim, doutora, não tem abuso nenhum nessa situação. Claramente, eu pude perceber, essa criança nunca sofreu nenhum tipo de abuso, de constrangimento, de nada. Ela ama esse avô, ela ama essa avó, e não aconteceu nada com essa criança. Então deu para mostrar que todos aqueles áudios eram manipulados por uma pessoa para o quê? Para repudiar ato de alienação parental pura. E aí, quanto tempo tinha ficado essa criança em sofrimento porque não podia ver os avós? E chegou no dia da entrevista lá no fórum, ela viu os avós, olha, eu até me emocionei. Porque a hora que ela viu aqueles avós, mas ela saiu, assim, numa alegria por ver eles, ela pediu para a psicóloga, tem jeito de fazer outra reunião dessa? Porque ela ia ver os avós. Então, olha assim, a mãe com essa ideia de estar protegendo a filha, mas olha o mal que estava causando, porque essa criança estava em sofrimento, né?
Sim, assim, sofrendo, porque ela queria estar com os avós, ela já tinha perdido o pai. E aí foi muito bacana esse trabalho, porque essa mãe, ela conseguiu enxergar isso. E ela viu que ela estava com ciúme dos avós. Né? Então, assim, precisou fazer todo um trabalho psicológico, a gente encaminhou ela para fazer um acompanhamento psicológico, ela participou da nossa oficina. E ela se deu conta de que ela estava sentindo era um sentimento dela, não era da filha. Causou prejuízo, causou, mas deu tempo, né, de ela se conscientizar e depois fizeram acordo e deixou, porque a criança estava bem cuidada com os avós. Né? Então, assim, por uma questão mal resolvida dela lá atrás, com o ex-marido, causou tudo isso. Então, assim, é importante a gente ter essas medidas, né, que a lei prevê. Tem muita gente que critica a lei. Eu, como juiz, eu não gosto de ficar criticando. Eu acho que a gente tem que extrair o melhor da lei, naquilo que a gente pode usar para beneficiar as pessoas que nos buscam. E a lei me ajudou em várias situações, né? As medidas de determinar a realização de acompanhamento psicológico, de determinar, de nomear perito para fazer a reaproximação de filho com o pai ou filho com a mãe. Então, assim, essas medidas que a lei prevê já me ajudaram muito nesse sentido, de ajudar a criança a poder rever, né, ter esse novo contato com um dos genitores que estava sendo o genitor alienado, para que tenha uma convivência saudável, porque é isso, a gente tem que analisar o quê? É um princípio constitucional do melhor interesse da criança. O que nós vamos ver que é melhor para os filhos? É uma convivência saudável com ambos os genitores, né? Então, é isso que a gente tenta mostrar. É lógico que o processo é demorado, né? Às vezes demora isso, mas tem mecanismos, tem instrumentos à nossa disposição para a gente poder fazer um trabalho que realmente dê dignidade para esses filhos, né? Dê dignidade para as crianças e que realmente cresçam, se desenvolvam e tenham uma formação saudável, né? Em todos os sentidos. Eu vou mostrar mais uma foto. Sabe, eu falo dessas fotos, Zacarias, porque eu mostro até na audiência. Quando eu vou fazer audiência, eu mostro, porque você bem até videozinhos eu ponho na audiência, eu falo, 2 minutinhos. Vamos ouvir um videozinho aqui de depoimento, por exemplo, tem um documentário que chama Morte Inventada. Ele tem 1 hora e pouco, mais ou menos. E ele é muito impactante, porque são histórias verdadeiras de pessoas que contam experiências delas, de terem sofrido alienação parental, e qual foi o sofrimento, quanto foi difícil para eles, né? Então, às vezes eu pego alguns trechinhos que impactam e falo, vamos assistir esse pedacinho, né? Para ver se conscientizam disso. E eu mostro bastante essa foto aqui, meu lado sistêmico aqui, que eu faço o meu curso. Então, assim, tem uma criança, né? E tem aqui, por exemplo, um pai e a mãe, não sei se dá para ver direito, mas o quê? Mostrando que nós somos metade nosso pai, metade nossa mãe. Dá para ver. A partir do momento que vai se esvaziando, olha, eu quero tirar a presença do pai da vida dessa criança, eu vou tirando todos esses bloquinhos brancos, será que essa criança vai ficar bem sustentada? Se tirar todos os branquinhos? Então, assim, eu gosto de levar essas figuras, trazer essas reflexões para mostrar o quanto é importante a gente trabalhar. Olha, meu casamento não deu certo, a relação não deu certo, mas os filhos são para sempre, né? Então, é uma situação que eu tenho que resolver como adulta e não colocar os filhos no meio do conflito. Depois, no final, se der um tempinho, eu vou até ler do Tribunal da Alemanha, que fala como se fosse assim, os filhos pedindo para os pais o que eles gostariam que os pais fizessem, que é muito bacana. Você vai ler, eu vou dar o tempo. Deixa eu te fazer outra perguntinha rápida. Bom, quem está nos assistindo, estamos retransmitidos no Grupo Tata de Comunicação, suas multiplataformas, na TV local Ribeirão Preto, INET, Ribeirão Preto, região. Estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, no portal do Grupo Tata, no portal da Rede Brasil, Correio do Papagaio do Sul de Minas e mais 22 portais no Sul, no Brasil inteiro. Eu queria, e no YouTube também, Cartão de Visita News. Eu estou aqui com a doutora Mônica Tucunduva Espera Manso, juíza de Direito da Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Assis de São Paulo. Doutora Mônica, deixa eu perguntar uma coisinha rápida. Eu pergunto muito, a gente sabe que a sua área, óbvio, né? É uma área técnica, específica na Vara de Família, como as outras na magistratura. Existe
antes que haja um processo, e também não sei se Vossa Excelência pode, às vezes as pessoas vão no seu gabinete para te pedir conselhos informalmente, para não interferir a tua convicção, porque amanhã você pode pedir um conselho e depois pode virar um processo. Acontece isso ou não? Ainda mais que eu moro numa cidade pequena, Zacarias, assim. Eu imagino. Bom, improbidade, sabe por que eu pergunto isso? Porque improbidade administrativa, alguns outros casos, até o do procurador que eu entrevistei na semana passada, e ele fala, não, Zaca, quando dá para a gente resolver de uma forma do direito, a gente resolve, senta todo mundo e resolve, elimina o processo e acaba com aquilo. Eu queria saber no teu caso, porque no teu caso deve ter muita gente querendo pedir a sua opinião, como juiz, e pelas decisões que você já tomou, com a tua experiência, é óbvio, e eu acho que acaba, porque uma hora vira um processo, acaba na sua frente e isso pode até interferir. Você pode até se tornar incompetente para a situação. Por causa da experiência, assim, eu até fico lisonjeada, falar, poxa, quer saber da minha opinião? Mas eu não posso, Zacarias, né? Então, assim, eu não posso falar, olha, esses assuntos eu não falo, não converso. Às vezes procuro meu pai, procuro minha mãe, procuro meu marido, procuro quem for que me conhece para tentar falar alguma coisa, mas eu não posso ouvir. O juiz, ele tem que ser imparcial o tempo todo nos processos, tem que ter essa isenção, tem que ter essa distância, então a gente não atende as pessoas. Eu atendo os advogados, vão lá perguntar alguma coisa do processo ali, mas eu não posso atender as partes, porque daí eu me torno parcial, a pessoa vem querer contar um monte de coisa que não está no processo, eu não posso ouvir. Eu não posso saber disso, eu não posso ter nada que me influencie no meu julgamento e que possa afetar essa minha imparcialidade. Então, eu sou muito franca, eu falo, olha, eu não posso falar, eu sou impedida de falar por lei. Não, então, mas aí é óbvio, quando está em processo não pode, mas numa questão social, você está lá com uma pessoa, ela comenta alguma coisa a respeito, você chega eu não digo auxiliar, vai por aqui, não, mas você orienta, você pode orientar ou também não? E assim, eu sou a única juíza não de dá. família daqui. Não, porque acaba virando processo. Todo mundo depois. Que se divorcia e vai todo virar. mundo que morre, os processos vão parar na minha vaga. Imagina. Então, normalmente, qual que é a minha orientação? Olha, procura um advogado que realmente vai te orientar o que você pode fazer, porque eu não posso falar. Eu não posso falar o que você vai fazer, o que acontece. A não ser que são pessoas muito amigas, que eu não vou julgar jamais o processo dessas pessoas. Mas... Não, entendi. Claro. Não, eu acho que até em algumas situações, eu assim, a gente está num bate-papo informal aqui, mesmo sendo retransmitido, isso é importante para quem está nos vendo. Sempre acaba dando o resultado de uma conversa assim, sem que afete nada, acaba até resolvendo. A pessoa, eu não estava enxergando isso. Porque você é uma pessoa jovem, experiente, professora. Então, assim, é óbvio que as pessoas que estão do seu lado, às vezes estão passando por uma dificuldade e falam, puta, mas como é que eu resolvo isso? Imagina os casos que já passaram na sua mão. E aí isso acaba te dando uma habilidade impressionante. Meus alunos, eu já falo na primeira aula, olha, nós temos um combinado aqui, eu não falo de processo. Às vezes eles falam, não, sabe o que é? Tem uma pessoa da minha família, um amigo que... Eu falo, gente, eu não falo de processo. O que eu faço, Zacarias, igual eu estou conversando com você, eu falo o que a lei diz. Olha, a lei diz isso, isso e isso. O que pode acontecer? Claro. Genericamente, pode acontecer isso, isso, isso. De uma forma bem geral, que eu falaria para qualquer pessoa. Agora, não me pergunte, mas qual que é a sua opinião se eu entrar com uma ação de alimentos? Eu não falo. Eu falo, olha, eu não posso falar. Então, eu falo, olha, a lei prevê isso, isso e isso. Fato que qualquer pessoa, eu posso falar como professora, como uma pessoa que trabalha com direito. Mas falar de situações, você pode me aconselhar? Você pode dar a sua opinião? O que eu posso fazer? Eu não faço. E aí eu tenho que fazer isso para todo mundo. Entende? Porque é cidade pequena, eu vou abrir exceção para alguém, eu não abro. Às vezes eu chego a ser
não vou dizer antipática, não, porque eu não sou. Mas assim, eu falo com sinceridade e falo assim, Zacarias, eu falo, olha, você gostaria que a outra pessoa, que talvez seja o seu adversário, viesse conversar comigo e contar a versão dele? Você ia gostar? Falar, puxa, olha, o meu ex-marido foi lá e conhece a doutora Mônica, foi lá, ó, contou um monte de coisa para ela. Você ia gostar? Não. Eu falei, então ele também não vai gostar de saber que a senhora está me contando alguma coisa. Então, vamos deixar, procura o advogado vai saber o que vai fazer. Tem vários advogados experientes. Procura uma pessoa da sua confiança e essa pessoa vai te orientar. Aí, quando tiver o processo, eu vou poder tranquilamente julgar. Porque, às vezes, até a pessoa fala, que eu queria tanto que caísse com você. Eu falei, então, não conversa comigo. Se quer que caia comigo, não conversa comigo. Porque se eu me sentir parcial, o que eu vou fazer? Eu tenho que declarar minha suspeição, né? Suspeição, falou assim, ó, vai para outro juiz julgar. Aí eu não vou poder julgar. Suspensão, Deixa eu fazer uma pergunta também que é interessante, para depois você ter o tempo para falar sobre a questão da Alemanha. A questão, vamos falar um pouquinho o que pode ajudar na questão pode ser uma forma para evitar a prática da alienação parental? Hoje a guarda compartilhada, ela é a regra, que também é uma prática no nosso ordenamento, e ela pode ajudar sim. Então quer dizer que se aplicar a guarda compartilhada não vai acontecer alienação parental? Não é isso. Mas é uma forma de, se a gente pensar que os dois genitores estão tendo, por mais que um tenha a custódia física ali, predominante, mora com a mãe, mas tem uma convivência bem ampliada com o pai. Esse pai também participa, também vai para a escola, leva na escola, volta, tem um convívio mais próximo com esse filho, dificulta a prática da alienação parental. Por quê? Porque esse filho vai poder olhar para esse pai com os olhos dele, não com os olhos da mãe. Entende? Que daí... Porque assim, se eu tenho um filho, fica só comigo, vê o pai a cada 15 dias. Eu tenho uma ingerência muito maior, né? Eu tenho uma autoridade muito maior, eu sou a referência para essa criança. Então, o que eu falo tem bastante peso. O pai vai lá ver uma vez a cada 15 dias, que peso que às vezes tem? Não tem. Então, a guarda compartilhada, com um convívio mais próximo, não tão distante, por exemplo, esse negócio de a cada 15 dias, isso não dá mais para ser a regra, isso. Então, a não ser que a pessoa não tenha disponibilidade de encontrar. Mas... Cai o cachorro. Não tem previsão legal. Cai o cachorro, né? Sabe? Eu já vi guarda compartilhada com cachorro. Eu já vi. Assim, a previsão de guarda é só para filhos, né? Seres humanos. Mas às vezes a situação vem e a gente tem que ter toda a habilidade claro. para não tirar o sentimento da pessoa que às vezes tem. E aí eu fiz um acordo com um casal que tinha 2 cachorrinhos. E aí ficou aquela, porque o cachorro era meu, não, foi eu ganhei do meu pai, o cachorro não sei o quê, mas assim, enfim, a gente fez uma guarda ali, eu não falei o nome guarda, mas a gente falou ali um cuidado, uma responsabilidade compartilhada em relação aos pets. E aí, então, no final de semana, um ia lá buscar na casa do outro para poder ficar o final de semana. E durante a semana também tinha alguns dias que ia passear. E eles compartilharam também os gastos, né, de ração, de veterinário, tudo. E foi bacana, sabe? Assim, eles resolveram a situação e saíram de lá felizes. Falei, pronto, então... Querem chamar de guarda compartilhada? Então chama, vão ficar felizes? Chama. Não tem previsão legal, é só uma responsabilidade compartilhada, mas enfim, eles queriam falar porque eles tinham os animais como filho, eu não vou tirar esse sentimento deles, né? Mas foi bem bacana, eles fizeram esse acordo lá e sim, espero que esteja funcionando bem. Então, assim, são 3 minutinhos, eu até fiz esse plano, deixa eu ver quanto tempo que demora, mas assim... Ter tempo Claro, vamos lá. Nós temos uma... Não tem problema, nós temos uma oficina tempo ainda. aqui, Zacarias, chama Oficina de Parentalidade. E essa oficina trabalha exatamente essas questões, guarda, alimentos, alienação parental, trabalha muito esse documentário que eu falei, com vários trechos da morte inventada. Assim, a grande essência dessa oficina é o quê? Mostrar a importância
da convivência de ambos os pais, né, na vida dos filhos. Então, a grande essência é essa. E tem quando eu me formei nessa oficina para ser expositora, é um material muito rico, assim, sabe, com muita bagagem assim, de conteúdo, tanto jurídico como de experiências mesmo. E aí, no finalzinho do nosso trabalho lá, tinha lá os principais pedidos dos filhos de pais separados. E aquilo me emocionou, sabe, de ler aquilo, e assim, eu me coloquei, e a hora que eu for ler agora, eu quero fazer isso, me colocar no lugar de um filho, como se eu estivesse falando para os meus pais separados. Eu queria que o pessoal que ouvisse aí conseguisse se colocar nessa postura, sabe, deixa eu ouvir um filho pedindo para os pais, né, separados. E ele é inspirado, né, esse texto aqui, no Tribunal de Família e Menores lá da Alemanha, e aí ele foi traduzido, e eu gosto de passar isso para os pais. Às vezes eu até já li isso em audiência também. Ó, vocês estão brigando tanto, eu vou ler um pedido aí dos filhos. Então, assim, mãe e pai, nunca se esqueçam, eu sou a criança de vocês dois. Agora eu posso até morar com um só dos meus pais, e este me dedica mais tempo, mas eu preciso também do outro. Não me perguntem se eu gosto mais de um ou de outro. Eu gosto de igual modo dos dois. Deixa eu tirar o óculos, está fazendo reflexo. Então, não critique o outro na minha frente, porque isso dói. Me ajudem a manter contato com aquele que eu não vejo sempre. Marque o número do telefone para mim, me lembre do aniversário dele ou dela, me ajude a preparar um presente. Me lembre também de deixar sempre as coisas dele comigo. Nem sempre eu consigo fazer isso sozinho. E não fiquem tristes quando eu vou com o outro. Aquele que eu deixo não precisa pensar que eu não vou mais amá-lo daqui a alguns dias. Eu preferia ficar com os dois, mas eu não posso me dividir em 2 pedaços só porque nossa família se transformou. E não me privem do tempo que eu possuo com o outro. Uma parte do meu tempo é para mim e para minha mãe, e outra parte do meu tempo é para mim e para o meu pai. Respeite esse tempo e esse espaço que eu tenho com cada um. Não me passem ao outro como se fosse um pacote. Quando vierem me buscar e quando me levar de volta, deixe-me um breve instante vendo vocês dois. Conversem como adultos, mas conversem. E não me usem como mensageiro entre vocês, ainda menos para recados que deixarão o outro triste ou furioso. Não briguem na minha frente. Sejam ao menos educados quanto vocês seriam com outras pessoas ou tanto quanto exigem de mim. Não me contem coisas que eu ainda não posso entender. Conversem sobre isso com outros adultos, mas não comigo. Me deixem levar os meus amigos na casa de cada um. Eu quero que eles possam conhecer a minha mãe, conhecer meu pai e achá-los legais. E entrem num acordo sobre dinheiro, que foi o que a gente falou. Eu não quero que um tenha muito e o outro tenha muito pouco. Eu quero poder ficar à vontade com os dois. Não tentem me comprar. Aliás, eu nem conseguiria comer todo o chocolate que eu gostaria. E me falem francamente sobre orçamento. Para mim, o tempo com vocês é mais importante do que o dinheiro. Para mim, o melhor é quando somos simplesmente felizes para brincar e que tenhamos um pouco de calma. Tentem deixar o máximo das coisas idênticas da minha vida como era antes da separação, preservando aquelas pequenas coisas que eu fiz sozinho com meu pai ou com minha mãe. Sejam amáveis também com os meus avós, mesmo que na separação eles tenham ficado do lado do próprio filho. Vocês também ficariam do meu lado se eu estivesse com algum problema, e eu não quero perder a companhia dos meus avós. Sejam ao menos gentis com um novo parceiro ou nova parceira que vocês encontrarem ou já encontraram. Eu preciso me entender com essas outras pessoas também. E sejam otimistas e releiam todos os meus pedidos. Talvez vocês até conversem sobre eles. Mas, por favor, não briguem e não usem os meus pedidos para criticar o outro. Se vocês fizerem isso, não terão entendido como eu me sinto e o que eu preciso para ser feliz. É lindo, não é, Zacarias? Não, eu queria te perguntar uma coisa. Sinceramente. Já me fez chorar. Isso já te fez chorar, não?
Eu sei. Não, porque você é totalmente envolvida e totalmente real. É óbvio que isso é conversa de gente grande, né? A criança passando uma mensagem para gente grande. Se você for ver a fundo, isso aí é emocionante, tá? Até eu sei, eu fiquei emocionado e vi que você fica também. Agora, você imagina você lendo isso no meio de um fervor de uma audiência e que a coisa está pegando fogo, e aí você tem que ler isso, como você falou que já leu. Eu gostaria que você me mandasse essa escrita e com o crédito, da onde que é, que eu gostaria de postar com a sua entrevista e com a sua biografia nos portais de notícias assim que a gente terminar essa entrevista. Eu queria te perguntar outra coisa, com toda essa experiência, Adoramos jovem, esse jeito de ser bem jovem, 20 anos de magistratura. Também vai falar para mim. Hoje me ligaram, falou que precisa tirar a barba, você fica mais jovem. Já me ligaram para falar isso. Não, mas assim, eu acho que já fiz essa pergunta para você, para a doutora Marcela, uma vez, mas com toda a convicção, né, que envolve criança, envolve dinheiro, envolve principalmente o relacionamento de uma família. E tem hora que eu sei que você cumpre a lei, isso é óbvio. A caneta pesa, não? É hora que pesa. Quando eu quero dizer que a caneta pesa, não é tomar uma decisão errada, é ser rígida mesmo com essa operação de separação. Fala, peraí, calma, então já chegou nesse ponto algumas vezes? Eu procuro sempre conversar, ouvir as pessoas, porque assim, as audiências de família tem muito sentimento envolvido, sabe? As pessoas elas querem falar, porque como você falou, eu não atendo as partes e não atendo pessoas. Então, naquele momento da audiência, às vezes é a única oportunidade que a pessoa fala na minha frente. Então, ela quer me falar, ela quer contar, quer falar, e eu deixo falar. Tanto que as minhas audiências, elas duram pelo menos 2 horas, 1h30. Não dá para fazer audiência com menos tempo do que isso, minha pauta já é organizada para isso, porque as pessoas precisam falar. Então já tem uma história no fórum. Essa juíza demora 2 horas que ela demora uma audiência. Já cria. Já sabe. Não, esse aqui. As pessoas já estão preparadas, que demora 2 horas, que é o dica. Conciliação e instrução. Então, eu já põe lá que é conciliação, porque, assim, como eu falei, eu estou aqui há muito tempo, os advogados me conhecem, promotores me conhecem, sabem como que eu faço. Então, não adianta vir para ficar 15 minutos em minha audiência, porque não vai rolar. Então, assim, eu ouço muito as pessoas e eu acho que isso ajuda. Só que tem hora que às vezes não dá. Você tem que ser firme e falar, agora acabou a conversa, já dei oportunidade, agora então eu vou decidir, tá bom? É isso. A minha parte eu fiz de oferecer espaço, de oferecer oportunidade, de transferir essa responsabilidade, esse protagonismo para vocês. Deu, não deu, agora eu vou partir para outro caminho. Daí você tem que, às vezes, ouvir testemunha, tem que, às vezes, dar uma divertida, tem que inverter uma guarda. Não é fácil. Você pensa que é fácil? Fala assim, a partir de hoje, a criança vai ter que sair da casa da mãe para ir para a casa do pai, ou vice-versa. Você tem que decidir, o oficial de justiça vai cumprir naquela hora, e é difícil. Às vezes, o oficial de justiça liga, doutora, pelo amor de Deus, o que eu faço? Está acontecendo isso, a criança está chorando. Então, gente, é todo um contexto que é difícil. Mas se eu não tiver essa firmeza, essa segurança para passar também, aí o negócio desenrola de uma forma que, né? Então, assim, é lógico que eu vou tomar todas as decisões certas. É claro que o tribunal já reformou várias decisões minhas. Mas, assim, eu procuro fazer o que eu acho que está sendo feito melhor. Né? Então, às vezes o advogado fala assim, doutora, olha para mim com carinho esse processo. Eu falei, doutora, olha todos os processos com carinho, não tem jeito. Porque é o meu trabalho, né? Impacta muitas vezes o ser humano, né? E assim, são decisões que impactam diretamente, às vezes, naquele momento na vida de uma criança, na vida de uma família. Então, eu tenho que ter cuidado para fazer isso, né? Você tem que ter né, todo zelo, um aparato de informação, eu converso com o psicólogo, converso com a assistente social, converso com o conselho tutelar, converso com os meus funcionários, gente, vamos trocar uma ideia, converso com... Então, você precisa conversar, às vezes, né, e ter, para tomar uma decisão que eu acho que vai ser melhor. Pode não ser, mas eu tenho que ter essa convicção de que eu estou fazendo melhor. Porque é muito sensível, né? Essas matérias são muito sensíveis.
Foi ótimo. Eu queria agradecer a sua elegância, como sempre, sempre me atende, gosta, inclusive, é bem didática, gosta de explicar. Eu acho que as pessoas que estão assistindo é um baita no conteúdo. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. Não se esqueçam que esse conteúdo estará no portal Cartão de Visita News R7, estará no Grupo Tati, vários portais aí, na Rede Brasil de televisão, no YouTube. E eu quero que a senhora me mande Vossa Excelência, me mande esse texto da Alemanha, se conseguir o crédito é importante para a gente anexar na sua biografia. Estou com a doutora Mônica Tucunduva Espera Manfio, juíza de Direito da Vara de Família das Sucessões da Comarca de Assis. Vou te fazer a última pergunta, e óbvio que estaremos em algum outro momento, ou em algum outro momento, em algum evento, ou em algum momento, numa nova entrevista. Isso. Vamos ver se a gente marca com a doutora Marcela, vamos saber o que está acontecendo naquela cidade que ela queria ir embora. Meu Deus do céu. Doutora, bom, você quem falou só da doutora entrega o seu Marcela, cartão de visita? já é um caminho aí para ela falar alguma coisa de como está a vida dela. Mas, assim, nossa, tem tanta gente boa, Zacarias, e deixa eu pensar que alguém assim... Bom, Olha, ele é pode tão ser que a senhora aparecido que é resolva capaz dele entregar querer para o vir aqui cachorro que conversar latiu aí, de repente. A gente falou tanto de cachorro aqui que Você sabe que no meu aparecer atrás mestrado também, que eu estou terminando, tem tanta gente boa, tanto juiz. Como é gostoso a gente ver que tem tanto juiz bom, dedicado, competente, que gosta, sabe, da magistratura, de... Bom, meu convívio nesses últimos 20 anos foi só com o pessoal da magistratura, não. É porque a gente acaba aprendendo com eles, né? Eu acho que porque assim, eu digo sempre, hoje mesmo falei para uma colega que é advogada, eu falei, olha, a gente vive num meio jurídico. Se alguém vier me perguntar, dependendo do que vai estudar, se não for querer ser médico, dentista, que são áreas técnicas, eu falei, que é do direito médico, eu falei, ó, vai fazer direito, porque outras, que é o que cabe em tudo hoje, entendeu? É bom aprender, até porque Sim. tem aula de economia. Não, e é muito gostoso, a gente assim, ouve muita crítica ao então, juizado, por muita crítica ao juiz, mas assim, eu conheço tanto juiz bom, e assim, eu fico feliz, sabe? Porque a gente gosta de ver gente que gosta de ser juiz, né? Então, eu vou indicar um juiz também, pode ser? E ele é meu colega de concurso, uma pessoa claro, assim, pode. uma pessoa maravilhosa, assim, que a gente está tendo bastante contato agora por conta de aula, na parte acadêmica, assim. E ele é muito competente, a gente é colega, a gente é amigo, nós somos, né, do mesmo concurso, é o Dr. Wendel Lopes. Vai meu cartão para ele, eu vou até avisá-lo, ele fala muito sobre... Você sabe que já tinham me indicado ele, acho que a doutora Érica Brandão me indicou ele uma vez da entrevista. Fala, esse nome não me é estranho, acho que eu tenho, mas pode fazer contato e passar para mim. Ele é especialista, assim, ele é muito bom. Ótimo. E ele assim, tem um pegando domínio hoje sobre também. esse assunto, assim, que eu tiro o chapéu. Então, em homenagem ao meu amigo e colega Wendel, eu vou indicar o cartão para ele. Você também. Doutora, sinta-se abraçada, sem assédio, porque hoje nós temos um desembargador, hoje que é o teu colega, doutor Irineu Fava, que hoje é coordenador de duas áreas lá de acessibilidade e assédio. Como é que vocês vão começar a decidir isso, que também é um problema hoje? Então, assim, muito obrigado pela sua elegância de novo, pelo teu prestígio. Estaremos novamente, prometo, estaremos juntos. E acho que foi um conteúdo de grande valia para o cartão de visita. Muito obrigado, viu? Então, te considero muito, tenho muito carinho por você e que a gente esteja mais vezes juntos. O doutor Irineu, assim, um desembargador muito bacana, também tenho muita consideração por ele, também já fica aí um abraço também. Obrigada. Boa noite.
a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.